Olha, me pediram para comentar a agressão sofrida pela deputada Joyce Hasselmann e eu vou fazer isso porque o tema é delicado, mas é oportuno. Delicado porque é cedo demais para dizer o que aconteceu com ela. Oportuno porque a cultura da violência é outra herança maldita com a qual a gente vai ter que lidar quando e se tudo isso passar. Salve galera, eu sou Maurício Ricardo. O que se sabe até agora é bem superficial. A Joyce Hasselmann disse que acordou numa poça de sangue. Ela está muito machucada e em várias partes do corpo. Então não estava bêbada e tomou um tombo ou coisa assim. E é só. Ela disse que não se lembra de como aconteceu, chamou a polícia legislativa e é um caso de polícia. Cedo demais até para dar palpite. O que a gente pode comentar, sem medo de errar, é o absurdo de tanta gente ter comemorado o espancamento. E vocês sabem de que gente eu tô falando. Joyce é ex-bolsonarista, então não tem perdão para ela, nunca. Uma época em que ela engordou bastante, ganhou o apelido deles de Peppa Pig. Aí ela entrou em forma e comemorou mostrando o umbigo no Instagram. Foi chamada de vulgar. Agora, vítima de uma agressão, desabafou numa entrevista pro Datena, dizendo que tem gente no grupo do qual ela já pertenceu comemorando e achando que foi pouco, que ela deveria ter sido morta. É a barbárie. Esse acaba sendo um lado pouco falado do bolsonarismo porque tem tanta coisa terrível nesse governo que a gente se atropela. Mas vai ficar aí uma herança e a gente vai ter que enfrentar uma hora ou outra, que é o culto à truculência, o culto à violência, o culto a um ideal de feminilidade, masculinidade, que é quase medieval, um retrocesso. E eles enchem a boca para falar disso. É preciso ficar claro que é um projeto cultural, literalmente. O Eduardo Bolsonaro e a Bia Kicis receberam essa semana, você acompanhou, uma deputada alemã, vice-presidente de um partido de extrema-direita que tem ligações com o neonazismo. Ela própria é neta de um ministro do Hitler. E no post em que ele, Dudu Bananinha, falava sobre o encontro, eu vou botar na tela, ele destaca o que os une, tá aí no último parágrafo. Somos unidos por ideais de defesa da família, proteção das fronteiras e cultura nacional. Eu não sei nem por onde eu começo. Essa deputada, Beatrix von Storck, já falou no passado em receber a bala refugiados e destacou, matando inclusive mulheres e crianças. Então, numa única fala, fica claro que a visão dela de família é a família alemã ariana. Árabe você abate, homem, mulher ou criança. Não é muito diferente do vamos metralhar a petralhada. Veja que eles, da extrema-direita, conseguem fazer composições que uma pessoa minimamente civilizada não faria. Família boa só se for do jeito deles. Os inimigos merecem tiros. E ser diferente, no caso do bolsonarismo ideologicamente, no caso da deputada neonazista ser estrangeiro tentando viver no país dela, já é o suficiente para uma condenação à morte. Calma, eu sei que pelo menos no momento eles falam em sentido figurado. Não estou acusando nem a Beatrix de matar refugiados e nem o Bolsonaro de metralhar militantes de esquerda. Mas o ideário, o imaginário é forte, tem poder. Quando o Eduardo Bolsonaro fala que se identifica com a defesa da cultura nacional que uma neta de ministro do nazismo defende, não pense que ele está soltando uma frase vazia, tem contexto. O contexto é aquele que o Roberto Alvim, o ex-secretário de Cultura, anunciou. E você se lembra que ele anunciou citando outro ministro nazista, o Goebbels, e imitando o Goebbels até na composição do vídeo. Aquilo continua sendo projeto de governo. O secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, André Porciúncula, disse numa entrevista recente, eu vou deixar o link caso você tenha estômago para ver, que a arte moderna é toda a arte produzida na modernidade e que por isso ela abrange na pintura a arte academicista, conservadora, careta, a estética do império. Quer dizer, ou ele não sabe o que é arte moderna ou propositalmente tenta confundir o público que não entende o que é arte e os movimentos que a impulsionam ciclicamente. Nessa entrevista, ele basicamente repete a fala do Alvim. Diz que o propósito da arte é elevar a alma, o que é uma visão ridiculamente limitadora de arte. Diz que a arte tem que ser bela, e ainda criticou a arte que desconstrói, que torna as coisas mais feias.
Não usou exatamente essas palavras, mas esse é o espírito, e esse espírito é exatamente o conceito de arte degenerada do nazismo. Já falei aqui, na época do Alvin, o nazismo era contra o expressionismo, era contra o cubismo, Picasso não era arte para eles e pelo visto não é para a turma do Bolsonaro. Aí nessa mesma semana, você tem, além do Dudu e Bia Kicis puxando o saco de uma neonazista, o Roberto Jefferson numa performance artística de humor involuntário, com 2 revólveres e falando em luta armada contra o comunismo. A gente tem pessoas comemorando a violência contra a Joyce. E a única coisa que pode ocorrer na cabeça de qualquer um que seja minimamente civilizado é: pô, além do negacionismo, dessa pandemia absurda, de falsificação de documento no Paint ou no Photoshop, na negociação da vacina indiana do pichulé, a gente ainda tem que aguentar esse culto à violência? E não, eu não estou forçando a barra quando eu misturo cultura com a violência contra a Joyce. Porque esse mesmo secretário de Fomento à Cultura cultua a estética da violência como sinônimo de masculinidade. Está no Facebook dele. Quando Hollywood nos informou que o novo 007 será uma mulher, muita gente ficou surpresa com o fato e achou que tudo se tratava apenas de uma ideia tola de um mau diretor ou roteirista. Não é. O caso é o resultado de uma ideologia muito bem planejada e orquestrada que visa eliminar completamente o ethos masculino da imaginação popular ocidental. O objetivo é moldar no grande público os trejeitos e o comportamento que o grande irmão permita que seus cidadãos desenvolvam. Bem Carluxo, né? As características masculinas milenares demonstraram ser um grandíssimo inconveniente para as ideologias totalitárias e, como tal, estão sendo eliminadas. O que são as características masculinas? Basicamente, isso ele deixa claro na mesma entrevista que eu deixei o link, é a violência. A tese conspiracionista deles é a de que a indústria cultural está acabando com a masculinidade, porque se todo homem ficar feminino, a gente vira um monte de pessoas frágeis e suscetíveis a ser dominadas pela violência. Gente, nós estamos no mundo da inteligência artificial, da guerra por drones, que são teleguiados de um país mirando alvos em outro. Nos Estados Unidos, que eles tanto cultuam quando interessa, mulheres vão para a guerra há décadas. Em Israel, que eles também amam, mulher também vai para a zona de conflito. Vejam que quem mistura Hollywood, comunismo e violência como uma qualidade masculina são eles. O nome disso é atraso. É um péssimo exemplo num país com problemas educacionais graves. O cara ouve ou lê uma coisa dessas e acha que tem que exercer sua masculinidade, partindo pro pau, arrumando briga na rua, sacando arma. Até em relação à violência contra a mulher, eles, aí eu não estou falando de ninguém especificamente, mas dos adeptos dessa ideologia, são dúbios, porque eles dizem que é um absurdo bater em mulher, que mulher tem que ser tratada com delicadeza, mas eles ditam o tempo todo que mulher merece delicadeza. Porque se ela for feminista, por exemplo, é uma mulher masculinizada. Se for do campo político adversário, merece um corretivo, como estão falando aí da Joyce. Então ainda tem essa. Semana pesada, pelo menos sextou. Bom descanso para você. Eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, seu comentário é muito importante. Estamos numa pandemia, se for sair, use máscara. Obrigado, profissionais de saúde.